Deus curou tudo, jovem curado de baixo estrogênio, Congregação Cristã no Brasil. Era uma manhã de domingo, o sol ainda começava a nascer, mas dentro de mim havia uma escuridão que nem a luz do dia conseguia dissipar. Eu tinha 22 anos, e há quase 3 anos lutava contra um problema que aos poucos, estava tirando minhas forças, minha alegria e até minha esperança. O diagnóstico médico era claro: hipogonadismo, baixo nível de estrogênio. Os médicos explicaram que meu corpo não produzia os hormônios necessários, e isso estava causando um desequilíbrio terrível. Fraqueza extrema, dores de cabeça constantes, falta de concentração, alterações de humor, insônia e uma sensação de que meu corpo estava desmoronando. Pior do que as dores físicas era o desânimo que tomava conta da minha alma. Eu me sentia como um barco à deriva, sem rumo, sem forças para remar. Desde pequeno fui criado na Congregação Cristã no Brasil. Meus pais, pessoas simples e tementes a Deus, sempre me ensinaram a confiar no Senhor em todas as coisas. Mas naquela fase, mesmo com toda a criação que tive, era difícil enxergar uma saída. As orações pareciam não ser respondidas, e as palavras de ânimo dos irmãos, embora sinceras, não aliviavam o peso que eu carregava. Cheguei a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Essa dúvida doía mais do que qualquer sintoma físico. Os exames eram cada vez mais preocupantes. O endocrinologista, um homem sério e direto, me olhou nos olhos e disse: seu corpo está em descompasso. Sem tratamento, isso pode levar a problemas mais graves, como osteoporose, doenças cardíacas e até infertilidade. Você precisa começar a reposição hormonal imediatamente. Ele me passou uma receita com vários medicamentos, explicando que eu teria que tomar injeções e comprimidos pelo resto da vida. Naquela hora, senti um nó na garganta. Não era só o medo das agulhas ou dos efeitos colaterais, era a ideia de que aquilo seria para sempre. Como vou viver assim? Pensei. Saí do consultório com a receita na mão, mas sem coragem de ir à farmácia. Em vez disso, fui direto para a igreja. Não havia culto naquele horário, mas eu sabia que ali, naquele lugar sagrado, poderia derramar minha alma perante Deus. Sentei-me no último banco, onde tantas vezes havia ouvido os hinos e as palavras de consolo dos servos do Senhor. Desta vez, porém, não havia ninguém para me ouvir, só eu e Deus. E foi ali que comecei a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, eram soluços profundos, daqueles que vêm de um lugar muito fundo da alma. Senhor, o Senhor vê o que estou passando? Eu não aguento mais. Os médicos dizem que não tem cura, mas eu sei que para o Senhor nada é impossível. Por favor, me ajude. Não deixe que eu desanime. Dá-me forças para continuar crendo, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto orava, me lembrei das muitas histórias que havia ouvido na congregação. Irmãos curados de doenças graves, famílias libertas de aflições, vidas transformadas pelo poder de Deus. Por que não eu? Perguntei a ele. Não era uma pergunta de revolta, mas de súplica. Eu queria entender, queria sentir que Deus ainda estava ao meu lado. Naquela mesma semana, durante o culto de quarta-feira, o irmão que presidia fez uma oração que pareceu dirigida diretamente a mim. Ele falou sobre as lutas invisíveis, aquelas que ninguém enxerga, mas que consomem por dentro. Falou sobre a fé que não desiste, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E então, ele convidou os irmãos a se ajoelharem para orar por aqueles que estavam passando por provações. Eu me ajoelhei, e senti mãos se apoiando nos meus ombros. Eram os irmãos mais velhos, aqueles que já haviam passado por muitas batalhas e sabiam o que era confiar em Deus nos momentos mais difíceis. Um dos anciãos, um homem de cabelos brancos e voz tranquila, aproximou-se e colocou a mão na minha cabeça. Irmão, o Senhor conhece a sua dor. Ele não te deixou. Continue firme. A vitória está próxima. Aquelas palavras foram como bálsamo para minha alma. Não eram promessas vazias, eram palavras de alguém que já havia visto a mão de Deus agir. Nos dias seguintes, comecei a tomar os medicamentos que o médico havia receitado. As injeções doíam, e os comprimidos deixavam um gosto amargo na boca. Mas mais do que o tratamento médico, eu buscava o tratamento espiritual. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eu me ajoelhava ao lado da minha cama e pedia a Deus que restaurasse meu corpo. À noite, antes de dormir, lia a Bíblia e meditava nas promessas do Senhor. Um versículo em especial se destacava: Ele sara os de coração quebrantado e cura-lhes as feridas. Salmo 1:4-7. 3. Aquilo me dava esperança. Mas a batalha não era fácil. Havia dias em que a fraqueza era tão grande que mal conseguia levantar da cama. As dores de cabeça eram tão intensas que me deixavam tonto. Em uma dessas crises, minha mãe, percebendo o meu sofrimento, sentou-se ao meu lado e começou a orar.
Ela não usou palavras bonitas ou frases decoradas. Ela simples chorou e suplicou a Deus pela minha vida. Senhor, o Senhor sabe que este filho é tudo para mim. Eu o entreguei ao Senhor desde pequeno. Não deixe que ele desanime. Dá-lhe saúde, dá-lhe forças. Em nome de Jesus, eu peço. A fé dela era tão pura, tão sincera, que me fez lembrar de como Deus ouve o clamor dos que confiam nele. Uma noite, depois de mais um dia difícil, tive um sonho. Sonhei que estava em um lugar escuro, como um túnel sem saída. De repente, uma luz brilhou no final, e uma voz disse: "Não temas, porque eu sou contigo." Quando acordei, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Não era uma cura instantânea, mas era uma certeza de que Deus estava no controle. Decidi então que não iria desistir. Continuaria tomando os remédios, mas acima de tudo, continuaria buscando a Deus. Participava de todos os cultos, mesmo quando o cansaço era grande. Cantava os hinos com o coração mesmo quando a voz falhava. E orava sem cessar. Um domingo, durante o culto da manhã, enquanto os irmãos cantavam um hino, Deus é fiel, senti algo diferente. Era como se uma corrente de paz percorresse meu corpo. As dores que antes eram constantes, pareciam ter diminuído. Não era uma melhora física evidente ainda, mas era uma sensação de que algo estava mudando. Após o culto, o irmão que presidia fez um apelo: "Se há alguém aqui que precisa de uma oração especial, que venha à frente." Sem hesitar, levantei-me e fui. Vários irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre mim e começaram a orar. Um deles, com voz firme, disse: "Senhor, este irmão tem crido em ti. Tu conheces a sua dor. Hoje nós te pedimos, restaura o seu corpo, renova as suas forças. Que a tua glória seja manifestada em sua vida." Naquela semana, voltei ao médico para mais exames. O endocrinologista, ao ver os resultados, franziu a testa. "Isso é estranho," ele disse. "Seus níveis hormonais melhoraram significativamente. Não é comum uma melhora tão rápida, especialmente sem ajustes na medicação." Ele me olhou com curiosidade. "Você fez algo diferente?" Eu sorri e respondi: "Sim, doutor. Eu entreguei tudo nas mãos de Deus." Ele não disse mais nada, apenas balançou a cabeça e anotou algo no prontuário. Os dias foram passando, e a cada novo exame, os resultados eram melhores. As dores diminuíram, a fraqueza foi embora, e minha disposição voltou. O médico, surpreso, reduziu a dose dos medicamentos. "Seu corpo está respondendo de uma forma que não consigo explicar," ele admitiu. Eu sabia a explicação, era a mão de Deus agindo. Um dia, depois de 6 meses daquele primeiro sonho, fiz novos exames. Desta vez, o médico me chamou com um sorriso no rosto. "Seus níveis estão normais. Não preciso mais receitar os hormônios. Seu corpo está funcionando como deveria." Eu quase não acreditei. "Tem certeza, doutor?" Ele confirmou: "Tenho. É um caso raro, mas está tudo bem." Saí do consultório com lágrimas nos olhos, não de dor, mas de gratidão. Naquela noite no culto, testifiquei diante dos irmãos o que Deus havia feito. Contei sobre as noites de choro, sobre as orações da minha mãe, sobre o sonho, sobre as mãos dos irmãos sobre mim, sobre a fidelidade de Deus que nunca me abandonou. Enquanto falava, via rostos emocionados, alguns chorando, outros sorrindo. Era a confirmação de que, quando confiamos em Deus, Ele age de maneiras que não podemos imaginar. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi paciente comigo. Ele não tirou a prova imediatamente, mas me deu forças para passar por ela. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar, mesmo quando não entendemos. Aprendi que Deus ouve o clamor dos seus filhos, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. E acima de tudo, aprendi que a cura não vem só para o corpo, mas para a alma. Agora, quando vejo jovens na congregação passando por lutas, procuro encorajá-los. Digo a eles: não desistam. Deus tem um tempo para tudo. Ele não nos abandona. Mesmo quando a noite parece longa, a manhã vai chegar, porque eu sei, por experiência própria, que Deus cura. Não sempre da maneira que esperamos, não sempre no tempo que desejamos, mas Ele cura. E quando Ele age, a glória é toda dele. Hoje sou um jovem saudável, cheio de forças e de esperança. Não por mérito meu, mas pela misericórdia de Deus. E toda vez que canto os hinos na congregação, especialmente aquele que diz louvai ao Senhor, porque Ele é bom, meu coração transborda de gratidão. Porque Ele é bom, sim, e a sua bondade dura para sempre. Que este relato sirva de encorajamento a todos que estão passando por provações. Não importa quão grande seja a luta, não importa quão escura pareça a noite, Deus está no controle. Ele ouve, Ele vê, e no seu tempo Ele age. Basta confiar. Porque no final, como diz a palavra do Senhor, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala,
mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. A Deus seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando olho para trás e vejo todo aquele caminho de dor, hoje entendo que o Senhor estava me preparando para algo maior do que eu poderia imaginar. Não era apenas uma cura física que Ele queria operar em minha vida, mas uma transformação completa do meu coração. Porque muitas vezes nós oramos pela remoção do sofrimento, mas Deus, em sua sabedoria, quer nos ensinar a confiar nele dentro do sofrimento. E foi ali, naqueles dias de fraqueza, que aprendi a depender total e completamente do Altíssimo. Lembro-me de uma noite em que a dor no corpo e a angústia na alma estavam tão fortes que não conseguia nem levantar da cama. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, sentou-se ao meu lado e começou a orar em voz baixa, mas com uma fé que me comovia. Senhor, o Senhor sabe das nossas fraquezas. O Senhor conhece cada lágrima do meu filho. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para curar, para restaurar, para dar forças onde não há mais. Não deixe, Pai, que a nossa fé se abale. Que o nome do Senhor seja glorificado, seja qual for a sua vontade. Aquelas palavras simples, mas cheias de confiança, entraram fundo em mim. Não eram palavras de desespero, mas de rendição. E foi ali que entendi: a oração não é um meio de conseguir o que queremos, mas de alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Nos dias seguintes comecei a sentir uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior. Não era que a dor tivesse desaparecido, ela ainda estava lá, mas agora eu tinha a certeza de que não estava sozinho. Os irmãos da congregação, sem nem sempre saberem o que dizer, simplesmente estendiam as mãos, oravam por mim e me lembravam das promessas de Deus. Um irmão mais velho, que já havia passado por provações semelhantes, me disse uma vez: filho, quando Deus permite que passemos pelo vale, é para que a nossa fé se torne mais forte do que as nossas dúvidas. Aquilo ficou gravado em mim. E então veio o dia em que o médico, depois de novos exames, olhou para mim com um sorriso que não vira há muito tempo. Seus níveis estão normalizando. Não sei como, não sei porquê, mas está tudo dentro do esperado. Eu sabia o porquê. Não era um milagre escondido, não era uma coincidência. Era a mão de Deus agindo em resposta às orações de muitos. Minha mãe chorou de alegria, meu pai agradeceu em silêncio, com os olhos cheios d'água, e eu? Eu só conseguia repetir: glória a Deus. Só Ele poderia fazer isso. Mas a cura não parou por aí. Porque Deus não só restaurou meu corpo, como também me deu um novo propósito. Antes eu era um jovem cheio de medos, inseguro, sempre pensando no pior. Depois daquilo tudo, passei a enxergar a vida com outros olhos. Comecei a participar mais ativamente dos cultos, a ajudar nos trabalhos da congregação, a visitar irmãos doentes, a compartilhar com outros jovens a esperança que havia encontrado. Não era mais um sobrevivente de uma doença, era um testemunho vivo do poder de Deus. Uma vez, uma irmã da congregação, que também lutava contra uma enfermidade crônica, me procurou depois do culto e disse: eu ouvi o seu testemunho e senti que Deus estava falando comigo. Às vezes acho que Ele se esqueceu de mim. Eu a olhei nos olhos e disse: irmã, se Deus se importou comigo, um jovem sem mérito algum, como não vai se importar com a senhora, que tem servido a Ele por tantos anos? A cura pode não vir hoje, pode não vir amanhã, mas enquanto esperamos, Ele está conosco. E isso já é vitória. Ela abraçou-me e chorou, e naquele momento entendi que Deus não só me curou para mim, mas para que eu pudesse ser um instrumento nas mãos dele. E assim, os dias foram passando. Não que a vida tenha se tornado fácil, ainda há desafios, ainda há momentos de cansaço, ainda há dias em que a fé é testada. Mas agora sei que mesmo nas horas mais difíceis, posso clamar como salmista: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, 11. Porque a fé não é a ausência de sormos, mas a certeza de que há um que caminha conosco em meio a eles. Hoje, quando canto os hinos na congregação, especialmente aquele que diz: Deus é fiel, Deus é amor, em Cristo há perdão, sinto uma emoção que não consigo explicar. Não é só gratidão pelo que Ele fez, mas uma confiança inabalável no que Ele ainda vai fazer. Porque a mesma mão que me curou é a mesma que sustenta os céus, que acalma as tempestades, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E se Ele é poderoso para fazer tudo isso, como não seria poderoso para cuidar de cada um de nós? Às vezes, quando estou em oração, lembro-me daqueles dias de angústia e penso: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passasse por aquilo? E então, como se fosse uma voz suave no meu coração, sinto a resposta: para que você conhecesse o meu poder. Para que você soubesse que mesmo quando tudo parece perdido, eu estou no controle. Para que você pudesse dizer a outros: confiem porque eu sou fiel.
E assim cada cicatriz, física ou da alma, se torna um lembrete de que Deus não nos abandona. Nunca. Há pouco tempo, uma jovem da congregação que também enfrenta problemas de saúde, me escreveu uma carta dizendo: depois de ouvir seu testemunho, comecei a orar de outra maneira. Não só pedindo a cura, mas agradecendo por cada dia, confiando que Deus sabe o que é melhor. E sabe, mesmo sem ainda estar curada, sinto uma paz que não tinha antes. Isso me fez entender que o maior milagre não é só a cura em si, mas a transformação que Deus opera em nós enquanto esperamos. E assim seguimos. Uns com curas visíveis, outros ainda esperando, mas todos com a mesma certeza: Deus é bom, e sua bondade não depende das nossas circunstâncias. Ele não nos promete uma vida sem dor, mas nos promete que em meio à dor, Ele estará conosco. E isso, irmãos, é suficiente. Que este relato não seja apenas uma história de cura, mas um chamado à confiança. Porque Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda cura. Às vezes de maneira instantânea, às vezes de maneira gradual, mas sempre no tempo certo. E enquanto esperamos que a nossa atitude seja como a de Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei, Jó 13:15. Porque no final, a vitória é certa. E a glória será somente dele. Que o nome do Senhor seja louvado, agora e para sempre. Amém. E foi assim que, após aquele culto de ação de graças, muitos irmãos se aproximaram para partilhar suas próprias lutas e vitórias. Um dos irmãos, já de idade avançada, com as mãos trêmulas mas os olhos brilhantes, seguiu-me até um canto da sala e disse com voz firme: filho, eu também já passei por provas que pareciam não ter fim. Os médicos disseram que meu coração não aguentaria mais, que eu deveria me preparar. Minha esposa e meus filhos choravam, mas eu me lembrei das palavras do irmão que certa vez disse: Deus não nos dá só o que pedimos, mas o que precisamos para chegar até Ele. Então, todas as noites, antes de dormir, eu repetia: Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para te glorificar até o último suspiro. E sabe o que aconteceu? Não foi uma cura instantânea, não. Foram pequenos sinais, um exame melhor, uma dor que diminuía, uma noite de sono tranquilo. Até que depois de meses, o próprio médico me olhou espantado e disse: não entendo, mas seu coração está se recuperando. Ele fez uma pausa, enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto sulcado pelo tempo e continuou: hoje, quando vejo você aqui jovem, forte, curado de algo que os homens diziam não ter solução, eu penso: este é mais um sinal de que Deus não se esquece dos seus. Porque a fé não é só para os momentos de milagre, mas para os dias em que tudo parece silencioso. É nessas horas que descobrimos se realmente confiamos nele ou só nas suas bênçãos. Enquanto ele falava, uma irmã jovem, mãe de 2 filhos pequenos, se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Irmão, eu também tenho lutado com uma doença que os médicos não conseguem explicar. Às vezes a dor é tão forte que não consigo nem levantar da cama. Mas depois de ouvir seu testemunho, comecei a fazer como você, agradecer antes de pedir. E algo mudou. Não foi a dor que sumiu de uma vez, mas o meu coração. Antes eu reclamava: por que eu, Senhor? Agora eu digo: usa-me, Senhor, mesmo assim. E sabe o que é mais lindo? Meus filhos têm visto isso. Ontem meu menino de 5 anos me abraçou e disse: mãe, Jesus vai te curar, mas enquanto isso, ele tá do teu lado, né? Como pode uma criança entender isso se não for o Espírito Santo falando através dela? Ela sorriu, e seus olhos refletiam uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo muito mais profundo. Às vezes a gente acha que a cura é só o corpo sarar, mas Deus está sarando coisas que a gente nem vê. Ele está consertando o nosso jeito de orar, de confiar, de amar. E isso, irmão, é um milagre maior do que qualquer medicina. Nesse momento, o irmão que liderava o culto se aproximou e nos convidou para fazer um círculo de oração. Vamos levar isso ao Senhor juntos, disse ele. E ali, de mãos dadas, começamos a clamar não só pela cura dos corpos, mas pela renovação dos corações. Um irmão orou: Senhor, ensina-nos a esperar em Ti sem murmurar, que a nossa fé não dependa das respostas, mas de quem Tu és. Outra irmã, com voz trêmula, acrescentou: Pai, se a cura tardar, que a nossa gratidão não tarde, porque mesmo no vale Tu estás conosco. E foi então que um jovem, que até então havia ficado quieto no fundo da sala, se levantou e veio até o centro do círculo. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam. Irmãos, eu não posso ficar calado mais, disse ele com dificuldade. Há meses eu venho lutando contra algo que os médicos chamam de baixo estrogênio, uma condição que tem me deixado fraco, sem energia, como se o meu próprio corpo estivesse se desligando. Os remédios não funcionam, os exames só pioram, e eu já não tinha mais forças nem para vir aos cultos.
Mas hoje, ouvindo vocês falarem, algo mudou dentro de mim. Não sei explicar, mas foi como se Deus me dissesse: confie em mim, mesmo que você não veja. Ele fez uma pausa, engolindo em seco e continuou: eu não vim aqui hoje esperando um milagre. Vim porque não aguentava mais ficar sozinho nessa luta. Mas agora, ouvindo esses testemunhos, eu sinto que Deus está me chamando para crer de uma maneira nova. Não só na cura, mas na sua presença. Porque se ele curou meu irmão aqui, se ele sustenta a irmã com dor, se ele deu forças ao irmão de coração fraco, então ele pode fazer algo por mim também. Não sei como, não sei quando, mas eu entrego isso nas tuas mãos, Senhor. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o som das lágrimas caindo. Então o irmão mais velho, aquele que havia falado primeiro, colocou as mãos sobre a cabeça do jovem e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir muitas vezes. Pai Celestial, Tu que és o médico dos médicos, que conheces cada célula do corpo deste teu servo, nós te pedimos, restaura-o. Não porque ele é merecedor, não porque nós somos fortes, mas porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Seja feita a Tua vontade, mas que a Tua glória seja vista, seja na cura instantânea ou na força que Tu darás a ele para suportar. Em nome de Jesus, amém. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto todos ainda estavam de olhos fechados, o jovem deu um passo para trás e exclamou: irmãos, eu sinto algo diferente. Seu rosto, que antes estava pálido, começou a ganhar cor. Ele levou a mão ao peito e disse, com voz firme: é como se uma corrente tivesse sido cortada. Eu não sei explicar, mas sinto uma energia, uma força que não tinha há meses. Alguns irmãos se aproximaram, colocaram as mãos nele e começaram a louvar a Deus em voz alta. Glória a Deus! Aleluia! O Senhor está operando. O jovem começou a chorar não de dor, mas de alívio. Eu não estou mais fraco, disse ele, levantando os braços. Eu sinto que Deus me tocou. E então, como se fosse uma confirmação, ele começou a pular, a correr pela sala, coisa que não conseguia fazer havia tempo. Os irmãos se abraçavam, choravam, louvavam. Alguns caíram de joelhos, outros levantaram as mãos. Era um momento de pura adoração, onde não havia espaço para dúvidas, só para a certeza de que Deus havia se manifestado ali. Mas o que mais marcou não foi só a cura física, e sim o que veio depois. Nos dias seguintes, aquele jovem voltou a congregar com um fogo novo. Ele não só estava curado, mas transformado. Antes, ele era quieto, quase apático. Agora, ele testificava a todos, contava com entusiasmo como Deus havia mudado sua vida. Não foi só o meu corpo que sarou, dizia ele. Foi a minha fé. Antes eu orava com medo, como se Deus fosse me ignorar. Hoje eu oro com certeza, porque eu sei que Ele me ouve. E assim aquele milagre se tornou um marco não só para ele, mas para toda a congregação. Outros que estavam doentes começaram a se aproximar, pedindo oração com uma fé renovada. Uma irmã que sofria de enxaquecas há anos disse: se Deus curou ele, pode me curar também. Um irmão com problemas na coluna veio e disse: eu quero crer como aquele jovem creu. E assim, a fé de um se tornou o encorajamento de muitos. Mas como sempre acontece, nem todos os casos tiveram uma resposta tão rápida. Havia aqueles que ainda esperavam, que ainda lutavam. E foi então que o jovem curado, em um culto seguinte, compartilhou algo que tocou a todos. Irmãos, eu não quero que ninguém pense que a cura é só para alguns. Deus é justo, e Ele tem um tempo para cada um. Enquanto eu estava doente, uma irmã me disse algo que nunca esqueci. Às vezes, Deus nos cura instantaneamente para mostrar o seu poder. Outras vezes, Ele nos cura aos poucos para mostrar a sua fidelidade. E é isso que eu tenho visto. Alguns aqui já foram curados. Outros ainda estão no processo. Mas uma coisa é certa, Deus não esqueceu de ninguém. Ele olhou para uma irmã que há anos lutava contra uma doença crônica e disse: irmã, eu não sei por que a sua cura ainda não veio. Mas eu sei que Deus não te abandonou. Enquanto você espera, Ele está te moldando, te preparando para algo maior. E quando a cura vier, e ela virá, você não vai só estar curada no corpo, mas também na alma, mais forte, mais próxima dele do que nunca. E assim a congregação aprendeu uma lição preciosa, que os milagres de Deus não são só para os momentos de vitória visível, mas também para os tempos de espera silenciosa. Porque mesmo quando a cura tarda, Deus está agindo. Mesmo quando a dor persiste, Ele está perto. E mesmo quando não entendemos, podemos confiar. Nos meses que se seguiram, aquele jovem continuou a testificar, não só da sua cura, mas da fidelidade de Deus em cada detalhe. Ele contou como, nos dias mais difíceis, quando achava que não aguentaria mais, Deus colocava um irmão ao seu lado para orar, ou uma palavra na leitura da Bíblia que falava diretamente ao seu coração.
Uma vez disse ele, eu abri a Bíblia sem querer e caiu em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Naquele dia eu chorei como nunca, porque eu senti que Deus estava falando diretamente comigo. Não era uma cura ainda, mas era uma promessa, eu estou aqui. E foi assim que pouco a pouco a congregação toda começou a entender que a vida cristã não é uma sequência de milagres espetaculares, mas uma caminhada de confiança, onde cada passo, mesmo os mais doloridos, é guiado pela mão de Deus. Alguns foram curados de maneira sobrenatural, outros receberam força para suportar, mas todos, sem exceção, experimentaram a presença de Deus de uma forma que mudou suas vidas para sempre. Porque no final, o maior milagre não é a cura em si, mas a certeza de que não importa o que aconteça, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Ele ouve, Ele age, Ele cura no seu tempo, da sua maneira para a sua glória. E isso, irmãos, é suficiente. Que este testemunho não seja apenas uma história para ser lida, mas um chamado para confiar. Porque Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Às vezes de maneira que todos veem, às vezes de maneira que só o coração sente. Mas Ele sempre age. E enquanto esperamos que a nossa atitude seja de gratidão, porque mesmo no vale Ele está conosco. Que o nome do Senhor seja louvado agora e eternamente. Amém.